Bom dia, meus queridos amigos, ouvintes da Web Rádio Meimei. É uma enorme satisfação estar aqui com vocês no programa Saúde e Espiritualidade Você. Meu nome é Ricardo Cavalcante, sou membro da Associação Médico Espírita de Botucatu. E hoje nós estaremos conversando sobre um tema que é dúvida de muitas pessoas, que é bastante interessante nós trazermos aqui para a nossa reflexão. E o tema envolve a nossa discussão de hoje é a mediunidade, essa faculdade que dentro da doutrina espírita nós exercemos, praticamos de uma maneira bastante ostensiva, principalmente nas reuniões mediúnicas, onde o médium tem um papel importante para trazer a comunicação daqueles desencarnados para nós, sejam aqueles que estão em sofrimento, que estão passando por momentos difíceis e que necessitam dessa interlocução com os encarnados para poder se recuperar daquela condição, e também os médiuns que recebem espíritos de luz, espíritos benevolentes que vêm trazer mensagens positivas, mensagens de apoio, de amparo aos que estão aqui encarnados. Então a gente vai ter médiuns trabalhando nas mais diversas áreas, médiuns curativos, como a gente já teve a oportunidade de conversar aqui, pessoas que têm essa capacidade mediúnica, médiuns que têm a capacidade, por exemplo, de fazer pinturas, médiuns de efeitos físicos. Nós temos aí uma enormidade de médiuns trabalhando. E a pergunta que existe é: a mediunidade, ela tem algum impacto sobre a nossa saúde? Ela traz algum tipo de problema para a nossa saúde, algum tipo de transtorno para a nossa saúde? Essa é uma pergunta bastante interessante, dúvida de muitas pessoas, e que a gente vai estar conversando um pouquinho aqui sobre esse assunto. E para iniciar a nossa conversa, eu trago aqui para vocês algumas informações que já foram trazidas por Kardec nas obras da codificação, especialmente no Livro dos Médiuns, porque Kardec também teve essa preocupação, também teve esse olhar. Será que exercer a mediunidade poderia causar algum problema? Na época de Kardec, se associava muito a mediunidade à loucura, algum transtorno de ordem mental que a mediunidade poderia estar levando as pessoas a um transtorno de ordem mental. Então Kardec teve essa preocupação e ele traz no capítulo 28º do Livro dos Médiuns, falando um pouquinho sobre essa questão do exercício da mediunidade e o impacto que tem sobre a saúde. Então Kardec faz a seguinte pergunta, coloca lá neste capítulo do Livro dos Médiuns: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Vejam bem, essa pergunta de Kardec ela é muito importante porque ele já parte de um princípio querendo distinguir o seguinte: o médium, ele por si só, aquilo já é um problema de saúde, por isso ele é médium, ou não, o médium ele é uma pessoa normal, mas que tem uma experiência diferente, uma experiência anômala. Essa pergunta ela é muito importante. E os espíritos respondem para Kardec, e ele traz aqui para nós a seguinte resposta: anômalo, às vezes, porém não patológico. Ou seja, já deixa claro aqui que realmente o médium, por ser médium, ele não porta nenhum tipo de doença, ele é uma pessoa saudável. Ele tem uma experiência anômala, ou seja, ela é diferente do normal, ela se destoa do normal, por isso que é anômalo. Há médiums de saúde robusta, eles colocam. Os doentes o são por outras causas, ou seja, não tem relação com a mediunidade. Então, a gente já parte desse princípio, que é um princípio muito importante. Para corroborar essa ideia, a gente vem tendo muitos estudos sendo realizados aqui no Brasil, já há pelo menos aí 2 décadas, que vem definindo essa questão e demonstrando cientificamente que os médiums não são pessoas portadoras de patologias, portadoras de doenças, diferente da população geral. Ou seja,
O médium pode ter algum problema de saúde? Pode, mas não por conta da mediunidade. Ele vai ter por conta de outras questões que estão envolvidas ao longo da nossa vida, que não tem relação com a mediunidade. É como a gente já viu as causas das doenças, né, em diversos outros programas que a gente já discutiu aqui. Em nenhum desses programas nós colocamos assim, olha, o fato do indivíduo ser médium, ele pode estar doente. Algumas pessoas podem até confundir e achar, por exemplo, que o fato de uma pessoa estar sofrendo um processo obsessivo, e a gente sabe que a obsessão, sim, ela participa, ela é um dos fatores envolvidos na gênese das doenças, porém, a obsessão, para que o indivíduo sofra um processo obsessivo, ele não precisa ser um médium ostensivo. A obsessão ela pode acontecer com qualquer pessoa, não importa o grau de mediunidade que tem. Lembrando que todos somos médiuns, mas a gente vai ter aqueles indivíduos, na sua maioria, que tem uma mediunidade, vamos dizer assim, limitada, ou seja, é uma mediunidade que permite apenas essa comunicação pouco sensível com os espíritos, uma comunicação que a gente não consegue perceber, que nós estamos em contato com eles, que é a maioria de nós. A maioria de nós sabemos que a gente está o tempo todo sendo influenciado pelos espíritos que estão à nossa volta, que estão sintonizados a nós, mas a gente não está percebendo. Então, nós temos uma mediunidade que permite esta influenciação, porém a gente não a percebe, ela é insensível. Por outro lado, a gente tem aqueles médiuns ostensivos. Ninguém tem dúvida que tem mediunidade. A pessoa tem capacidade lá de psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência, consegue perceber claramente a presença dos espíritos que estão trabalhando ou estão relacionados com aquela pessoa. Então, aqui, né, em momento algum, né, a gente falou, olha, ter a mediunidade envolve ter alguma patologia, porque o processo obsessivo, ele independe, ele acontece com qualquer pessoa, não importa se ele é um médium ostensivo ou não. Muitas vezes, as pessoas que apresentam um quadro obsessivo são confundidas com médiums. Isso é comum, e é um erro comum. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque durante um processo obsessivo, é normal, é natural que a gente manifeste certas percepções mediúnicas ostensivas. Então, às vezes a pessoa fala que está vendo alguém, está ouvindo, está percebendo coisas que não é o padrão habitual dela. Porém, aquilo representa apenas uma condição momentânea e que se refere ao desequilíbrio emocional que o indivíduo vem tendo e que pode abrir algumas percepções, permitindo com que a pessoa enxergue isso. Uma vez que o nosso cérebro, o cérebro nosso encarnado, ele representa um filtro para o espírito. Então, é o próprio cérebro que impede com que a gente tenha uma visão mais ampla. E quando esse cérebro entra em desequilíbrio, e é o que acontece, por exemplo, no desequilíbrio emocional, todo o metabolismo, a produção de substâncias, de neurotransmissores, que são aquelas substâncias que são usadas para os neurônios conversarem com os outros, elas estão desequilibradas. E aí isso faz com que o nosso filtro abaixe e a gente consiga perceber coisas que habitualmente não percebe. A hora que esse indivíduo se equilibra, isso tudo desaparece, ou seja, ele não era um médio ostensivo. Então, a gente tem que diferenciar isso do quadro obsessivo. A gente está falando aqui do médium ostensivo, aquele que está lá trabalhando na casa espírita, seja através da psicofonia, da psicografia, ou clareaudiência, clarividência, né, da picteriografia, que é aqueles que pintam, dos médiuns de cura. A gente está falando desses médiuns, seja dentro da doutrina espírita, ou né, os que trabalham para o espiritismo, ou que trabalham para demais religiões, qualquer um desses. Ou seja, a gente está pensando nesse médium ostensivo. Esses médiums, eles têm sido alvo de bastante estudo. E um pioneiro disso, nessa pesquisa, foi o doutor Alexander Moreira Almeida, que é um psiquiatra, professor da Universidade Federal de Juiz de Fora e que já vem há muitos anos trabalhando com isso. Ele tem um trabalho muito famoso, que ele estudou diversos médiums brasileiros, né, que com o intuito foram 24 médiums, para tentar justamente demonstrar, olha, esse indivíduo, ele tem a mediunidade, mas ele não é uma pessoa doente, ele não é portador de nenhuma doença diferente. Então, o que ele percebeu, né? O que ele tentou elencar aqui? Porque o médium,
ele vai referir que ele enxerga pessoas que ninguém enxerga, só ele que está vendo, que ele ouve coisas que só outros ouvem, que são sintomas, né, clássicos de doenças psiquiátricas, como, por exemplo, a esquizofrenia, como, por exemplo, um indivíduo que pode ter um transtorno afetivo bipolar, que poderia manifestar esse tipo de condição, porque ele pode ter alucinações, pode ter delírios, que realmente existe essa condição, então não significa que todas as pessoas que têm uma doença psiquiátrica têm uma mediunidade, mas podem estar expressando algum sintoma mediúnico ou podem ser puramente da doença, aquela manifestação. Mas o médium, aquele que está lá trabalhando na casa espírita, ele, e nas demais religiões, mas aquele médium que trabalha, que faz tudo certinho, ele é uma pessoa normal, ele não tem nada de diferente. Ele só tem uma capacidade, uma potencialidade diferente das outras pessoas. Mas ele vive bem. Então, o que ele chega na conclusão do seu trabalho, do seu estudo, avaliando e comparando com as pessoas que têm doença psiquiátrica? Né? Que os médiums, né? Então, eles foram semelhantes às outras as pessoas da população geral. Os médiums, por exemplo, eles diferem das pessoas que têm doenças psiquiátricas, por quê? Porque eles têm ajuste social, ou seja, eles estão bem situados na sociedade, eles trabalham, eles têm amizade, eles têm uma vida normal, como as outras pessoas. Né? Eles não são pessoas que dependem de ficar fazendo tratamento psiquiátrico para ajustar a questão da mediunidade, então eles conduzem. Se eles precisarem de um tratamento psiquiátrico, é por outro motivo, não é a mediunidade em si que está levando aquilo. São os próprios distúrbios mentais que o indivíduo pode carregar consigo. Né? Então, ele mostrou isso, que a gente não tem essa diferença. Né? A gente tem estudos mais recentes que vêm sendo trabalhados, por exemplo, como o estudo que tem um grupo de estudo que é do professor Kelsen, que ele é um professor de neurologia aqui do Brasil, e ele tem trabalhado muito com a questão cognitiva dos médiuns. Né? Então, ele mostra que, olha, os médiuns, eles cognitivamente são pessoas normais, eles são iguais à população que não é considerada médium. Né? Não tem nenhum problema cognitivo nessas pessoas. O que o Kelsen chama atenção e que realmente é um fenômeno que a gente observa, que a gente vê dentro da doutrina espírita, é o fato de que quanto mais tempo de mediunidade, quanto mais experiência de mediunidade, mais ajustado é o indivíduo cognitivamente. E isso é uma coisa natural. Por quê? No começo, quando o indivíduo começa a expressar a sua mediunidade, geralmente isso acontece na adolescência, então, quando ele começa a expressar a mediunidade, começa a ter as suas primeiras manifestações, é comum que no início esse indivíduo entre num desajuste. Por quê? Porque ele começa assim, olha, eu estou vendo gente que ninguém vê, eu ouço vozes que ninguém ouve. O indivíduo, no primeiro momento, especialmente se ele for uma pessoa que não tem esse conhecimento, se a gente tem um indivíduo, por exemplo, olha, ele já está numa família, por exemplo, que é espírita, ou que segue alguma religião, em que a mediunidade é algo natural, é mais fácil para essa pessoa. Por quê? Porque essa pessoa vai se conduzir tranquilamente, sem grandes problemas. Mas, se essa pessoa vem de uma religião onde a mediunidade não é entendida como algo normal, como algo natural, o indivíduo pode se assustar. E, num primeiro momento, ele pode entrar num desajuste para poder se conhecer melhor. Então, isso pode acontecer no início, como uma consequência da mediunidade, mas ela não leva o indivíduo, a mediunidade por si só, não vai levar o indivíduo ao desequilíbrio. O desequilíbrio vem pela forma como ele reage à mediunidade, não é ela que está levando, mas é a forma como ele enfrenta aquilo. É isso que o indivíduo vai ter que ajustar, o modo como ele vai enfrentar aquilo, porque se ele começa a se desequilibrar por conta dos sintomas, das manifestações que ele está tendo, aí ele pode entrar num processo de desequilíbrio de ordem emocional importante, e isso acontece, a gente vê pessoas que muitas vezes chegam no centro, chegam na casa espírita, completamente desequilibrados, e são médiums. E muitas vezes por quê? Porque não foram instruídos de uma maneira adequada, porque não foram acolhidos
quanto àqueles sintomas de mediunidade. E aí, a hora que ele começa a entender o que está acontecendo com ele, a gente começa a trabalhar aquela pessoa, o que acontece? Essa pessoa se ajusta. E aí ela passa a ter uma vida normal. Ela passa a ter uma vida sem limitações, né, no sentido assim, ela tem amizades, ela trabalha, ela consegue fazer as suas atividades, né, normalmente, sem aquele desajuste que a gente vai ver numa pessoa com um problema mental. Outra questão que Kardec traz aqui a respeito da mediunidade, que vale a pena a gente considerar, é o seguinte: o exercício da faculdade mediúnica ele pode causar fadiga, ou seja, ele pode cansar o médium. A resposta que os espíritos trazem é o seguinte: o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga, ou seja, não precisa ser mediunidade. Qualquer coisa que a gente faça muito, a gente vai cansar. A mediunidade está no mesmo caso, principalmente a que se aplica aos efeitos físicos. Ela necessariamente ocasiona um dispêndio de fluido que traz a fadiga, mas que se repara pelo repouso, certo? Então, a mediunidade pode levar à fadiga, assim como qualquer atividade que a gente faz no nosso dia a dia. E ele chama a atenção aqui que a mediunidade que mais tem chance de fadigar o médium é a de efeitos físicos. E realmente isso é um fato, porque há um desprendimento de fluido vital, de recursos por parte do médium muito grande numa manifestação mediúnica de efeitos físicos. Quem já teve a oportunidade de ler o livro Missionários da Luz, de André Luiz, vai se recordar que André Luiz fala sobre essa questão quando ele mostra para nós os bastidores de uma reunião mediúnica onde há manifestação de efeitos físicos. E o que ele fala para nós ali? Que a preparação que a espiritualidade prepara, ela é tão intensa, tão significativa, para quê? Para preservar o médium, para que esse desprendimento desses recursos todos não gere esgotamento do médium, e que ele possa receber o amparo, o auxílio, e possa recuperar os fluidos que são emanados, que são emitidos durante a manifestação de efeitos físicos. Então, a espiritualidade, para quem está trabalhando sério, para quem está ali com o propósito de ajudar o próximo, de socorrer quem está precisando, certamente vai receber um amparo muito grande da espiritualidade para que esse médium possa sair dali com recuperação, amparado. E o próprio Chico dizia, né, muitas vezes, quando Chico refere em muitas entrevistas, em muitas falas dele, é que muitas vezes a manifestação mediúnica realmente esgotava. Chico trabalhava com a mediunidade de uma maneira muito intensa. E o próprio Emmanuel orientava ele: olha, Chico, você precisa se alimentar, você precisa ter um momento de repouso para você recuperar o seu corpo, porque isso é uma questão física. Esse desprendimento de fluido é uma questão física e você precisa reparar isso, precisa repor para conseguir trabalhar de uma maneira adequada, né? Conseguir cumprir com as suas tarefas, com as suas atividades. Então, esse é uma condição. Só queria, para a gente poder finalizar aqui, né, trazer a última pergunta que Kardec faz sobre essa questão, né, se a mediunidade pode produzir a loucura, que é o que a gente estava conversando. A resposta dos espíritos é a seguinte: não mais do que qualquer outra coisa, desde que não haja predisposição para isso, é o que a gente estava falando, em virtude da fraqueza cerebral. A mediunidade não produzirá a loucura quando esta já não exista em germe, ou seja, o indivíduo já tinha aquela condição e a mediunidade, só o fato dele não trabalhar bem aquilo, dele não conseguir lidar com aquilo, só pode agravar, mas não é a causa. Porém, existindo o bom senso está a dizer que se deve usar de cautelas, sob todos os pontos de vista, porquanto qualquer abalo pode ser prejudicial, ou seja, se a pessoa já tem essa predisposição, e isso acontece com várias pessoas, a gente tem que tomar um cuidado grande. Fica aqui, portanto, para esta reflexão da nossa semana, entendendo um pouco melhor como que funciona a questão da mediunidade e o impacto que isso tem sobre a nossa saúde. Tenhamos todos uma semana de muita luz e muita paz.